Vivemos uma ótima experiência aqui no Rio de Janeiro e a gente queria dividir com vocês. A gente acordou, queria fazer algo diferente. E a gente foi até o Bondinho Pão de Açúcar para tomar um café da manhã. E a gente testou aí, a gente achava que era super caro. E a gente queria dividir com vocês como foi a nossa experiência, dividir as informações úteis, caso você não seja do Rio e queira visitar, ou você é do Rio e quer viver uma manhã diferente, até um pouco romântica. A gente vai passar algumas informações aqui para vocês de como foi. Exatamente. O Bondinho do Pão de Açúcar é um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, né? Para quem vem ao Rio de Janeiro, fundamental ir ao Cristo e ao Pão de Açúcar, né? Se você não visitou, você não veio ao Rio de Janeiro, né? E também é um lugar que muitos cariocas não conhecem. Inclusive, por causa disso, também tem promoções para quem é morador da cidade ou do estado do Rio de Janeiro. A gente começa falando sobre os valores. O ingresso normal do bondinho é R$ 195. Se você for brasileiro, se você não for residente, se você for residente de qualquer outro estado do Brasil, você paga R$ 155. Se você for carioca ou morador da cidade ou do estado do Rio de Janeiro, você paga R$ 85, tá? Sai bem mais em conta, né, para quem já é daqui ou para quem mora, né? Muita gente não mora e não conhece ainda, né? Então é uma ótima oportunidade, sai muito mais em conta e você consegue conhecer esse que é uma das vistas mais lindas, né? Que dali você vê o Rio de Janeiro todo, né? Você vê ali boa parte da Zona Sul, centro, tudo. E uma das perguntas que sempre fazem, e eu também tinha dúvida, se você foi a um outro restaurante lá em cima, se você tem algum desconto no ingresso do bondinho, ou se não paga, não tem isso, gente. Não. Mesmo que você, infelizmente, mesmo que você for em um dos restaurantes... Seria ótimo, né? Seria. Você tem que pagar o ingresso full ali, não tem desconto, tá bom? É bom você saber disso, eu também tinha essa dúvida. Só tem uma questão, tava mais ali na frente no nosso roteiro, mas como a gente entrou nesse assunto, já vou falar. A única exceção por exemplo, o Noites Cariocas, que é um festival de música que acontece sempre no meio do ano, né? Um festival super famoso, né? Desde os anos 70 começou, um festival organizado pelo Nelson Motta, que são shows, né? Existe um anfiteatro lá em cima, né, no Morro da Urca, e aí constantemente tem shows que acontecem ali. Além do Festival Noites Cariocas, volta e meia acontecem outros eventos, rock no morro, samba no morro, sempre tem alguma coisa assim. Nesses eventos, que são noturnos quase sempre, o valor do ingresso ele já dá direito ao show e ao transporte do bondinho, tá? Mas fora isso, se você for aos restaurantes apenas, aí não. Aí você vai pagar o ingresso e lá você vai ter a consumação normal, tá? Falando sobre os acessos, o Pão de Açúcar ele fica no bairro da Urca, é um bairro majoritariamente residencial, né, aqui no Rio de Janeiro. Então você consegue estacionar na rua, porém para isso você precisa chegar bem cedo, principalmente se for final de semana, feriado ou dia de sol, porque ali do ladinho tem a Praia Vermelha, né, que também fica muito cheia, né? Então, para você utilizar o estacionamento, você precisa chegar bem cedo. E é um trecho de praia muito pequenininho, e se por acaso você for militar, tem vaga para militares, eu não sei qual é a regra, principalmente, acho que do Exército mesmo, acho que ali é Exército, você pode também estacionar. Então, grande parte das vagas são dedicadas aos militares e tem poucas vagas ali para o restante da população, né? Exatamente. Então, tem essa opção de carro, se você tiver que chegar para você usar. Lembrando, eu estou dizendo estacionamento, mas não é estacionamento do Pão de Açúcar, é estacionamento da rua, né? Vagas da rua mesmo, tá? Se você for carioca ou morador, né, do estado da cidade, você sabe se locomover legal por transporte público, tem um ônibus que chega ali, que é o 107, que chega na Urca, né, tão pertinho, mas para quem conhece andando não é um problema. Mas particularmente
Para quem não conhece bem a cidade do Rio de Janeiro, a gente não indica andar de ônibus, então se você for um turista, você pega um carro por aplicativo, que eu acho que é a melhor opção mesmo, né? Mais fácil, simples, já vai descer de frente ali onde é o ingresso, não tem errado, já vai descer nessa pracinha ali, é um pouco bem mais seguro, né, na verdade. Né? Exatamente. Tem gente que faz trilha, tem gente que vai por trilha, é possível chegar lá por trilha. Mas o que acontece? A trilha, lá em cima são dois morros, né? O Morro da Urca é o primeiro, ele tem 220 metros de altitude. O segundo é o Morro da Urca, ele tem 396 metros de altitude. Se você vai por trilha, você não consegue descer de bondinho, né? Você precisa, obviamente, por trilha você não vai pagar nada, você vai andando até lá em cima, mas você só tem a opção ou de descer por trilha também, ou de pagar o ingresso para você descer de bondinho normal. E não tem diferença no valor, pelo fato de você ter ido por trilha, né? Então, assim, avaliar mesmo, né, a tua vontade de fazer trilha ou a tua vontade de realmente... Exatamente, dependendo do que você for, né? Se você chegar lá, tem o Clássico Beach Club, que é um restaurante maravilhoso, foi onde a gente tomou o café da manhã, a Fernanda vai falar melhor dele, mas, por exemplo, tem almoço, tem jantar, se você tomar um drinkzinho, alguma coisa alcoólica, eu não recomendo você descer de trilha de novo, então vai de bondinho que é melhor, né? A gente amou o Clássico, né? Eu tinha a ilusão que era muito caro tomar um café lá, claro, todos os pontos turísticos do Rio, a gente sempre fala isso, a gente mora no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, então se alimentar, os restaurantes já são caros, ainda mais em pontos turísticos, então eu achava que era um preço absurdo. Mas não é isso tudo. A gente chegou lá no Clássico bem cedinho, eram umas 9 horas por aí. A gente abriu ele praticamente, né? Pra poder pegar os lugares ali melhores, que tem melhores vistas. Eu recomendo isso pra você conseguir escolher um lugar bem legal. Porque depois vai fazendo sol e aí os lugares não ficam tão bacanas. Pra pegar uma vista bacana também é legal chegar cedo. E assim, tinha opções de ovo mexido, pãozinho, tostado 30 e pouco, o suco era 10 ou 15 reais, o suco maravilhoso que eu tomei de melancia. Então, assim, não é nada absurdo. Eu vou tentar deixar aqui algumas fotos do cardápio, passando aqui pra você dar uma olhada. Não é nada absurdo, eu até já postei um vídeo sobre isso, não é tão caro quanto eu pensava. Então, um ótimo programa e tava tudo muito delicioso. A foto, assim, gente, é absurdo. A gente pediu um ovo mexido com pão, assim, que era bem diferente, tinha queijo também maravilhoso. O suco de melancia tava bom, tudo que a gente pediu tava maravilhoso. O atendimento também impecável, então, assim, é uma ótima pedida lá. A gente nunca foi no almoço ou no pôr do sol, mas também eu acho que deve ser incrível. A gente não... a gente lá eles não têm um buffet, né? Você chega lá, café da manhã, não. São itens à la carte, você vai pedindo o que for da sua opção. E tem outros restaurantes além do Clássico lá, mas a gente prefere porque a gente já conhece, né? Os outros a gente não conhece. Eu já fui, né? Eu já fui algumas vezes, né? Eu já fui acho que umas 4 ou 5 vezes. Já fui até de noite, que é bonita também a iluminação. Acabei chegando tarde, peguei trânsito. Acabei chegando tarde lá, mas mesmo à noite ele é muito bonito, né? E assim, a gente recomenda, a gente não almoçou lá, mas a gente acredita que tem a mesma qualidade, né? Que é no café, que tenha na refeição também. Então a gente super recomenda você ir no Clássico Beach Club. Os outros restaurantes pode ser que sejam bons, mas a gente não provou para poder dar a nossa avaliação, né? A gente gosta de falar sobre o que a gente realmente conhece, né? O que a gente provou e gostou, né? Em relação à duração do passeio, entre os dois morros, vamos dizer que você leva assim 1 hora contemplando, até menos, né? Tirando foto. Assim, parando com calma, contemplando. Se você for em um e depois for em outro, tem muita gente que pergunta assim: eu tenho pouco tempo, dá pra eu ir no Cristo de manhã e no Pão de Açúcar de tarde? Dá, entendeu? Mas a gente fala porque se você quiser passar o dia inteiro lá, você também pode. Então a duração do passeio, ela é variável em torno disso. Se você for para tomar café, se você for para almoçar. Agora, se for uma visita mais curta, que você realmente só quer conhecer, ir até lá, ver a vista, tirar as fotos de um ponto e de outro,
uma hora dá pra você Dá. fazer tudo ali. E eu até recomendo, são dois morros, como o Thiago falou. No primeiro é o Morro da Urca e o segundo Pão de Açúcar. As pessoas já param no primeiro ponto. O que eu faria? Ia pro último, que a vista é melhor ainda, tirava foto, até porque quando vem o bondinho, o que acontece? As pessoas já ficam ali. Então tem uma fila, né, pra você subir pro segundo ponto. Você não vai pegar tanta fila, já sobe pro segundo ponto, contempla lá e depois desce pro Morro da Urca. É o que eu faria, acharia melhor. Eu também concordo, mas assim, é claro, você pode adaptar a sua agenda, os seus compromissos, aos dias que você tem, ao tempo que você tem disponível na cidade para poder fazer os passeios, mas assim, em relação a outra pergunta que geralmente fazem, qual o melhor horário para você ir? Depende do ponto de vista, né? Se você, por exemplo, for morador da cidade, você quer ir com o seu carro, você chega cedinho para você conseguir a vaga do estacionamento e para você não pegar fila, né? Porque quanto mais cedo, menos fila. Quase sempre é assim, tá? Agora, o horário que a gente concorda que é o mais bonito lá, e a maioria das pessoas vai falar disso, é o pôr do sol. Então você indo 3h30, 4 horas, para você ficar até umas 5h30, 6 horas, você vê o espetáculo do sol se pondo, também é realmente lindo. Então vale a pena, se você tiver com tempo e se você quiser realmente aproveitar o espetáculo, eu acho que vale muito a pena também. Porém, a Urca também tem muitas coisas boas para você conhecer por ali. E sobre o pôr do sol, não deixa para subir 4h30, 5 horas, porque você vai chegar lá e vai perder o pôr do sol. Tenta subir umas 3 e pouca, porque é o que eu falei, para você chegar lá no último, você vai enfrentar 2, 3 filas. Então, assim que você entra depois da bilheteria, tem uma filinha, porque você tem que passar um por um para tirar foto, eles tiram uma foto. Então, assim, vai com o tempo para você já estar lá na melhor localização quando der 5 horas. Outra coisa, veja muito a previsão do tempo se você não é do Rio, porque também você ir no pôr do sol, se já tiver o tempo fechado antes, você tem que subir um pouco antes, né, para você ter uma vista completa. É bom um dia bem ensolarado para você pegar uma vista bem bonita. Exato. Por exemplo, no inverno anoitece muito mais cedo, então sempre você tem que estar ligado, né, no horário do pôr do sol e no horário, né, a previsão do tempo na época que você vai visitar lá também. Mas eu estava falando que a Urca, por exemplo, se você quiser passar um dia na Urca, tem uma série de coisas boas para você conhecer por ali. Tem o restaurante Terra Brasilis. Terra Brasilis, que já tem uma vista muito bacana ali da Urca. Se você conseguir chegar num horário legal, normalmente tem fila. Mas se você chegar já de tarde antes de subir pro Cristo, né? O ideal é você reservar, pegar uma vista ali na janela. E uma coisa do Terra Brasilis muito boa é porque ele tem bons preços, por incrível que pareça. Uhum. E ele aceita ticket aí pro trabalhador, felicidade do trabalhador CLT. Exatamente. Ele é um restaurante turístico que aceita ticket. Então aproveita aí para economizar. A gente sempre dá dicas aí para você economizar na viagem. Guarda o seu ticketzinho para almoçar lá, porque você vai almoçar com vista, legal. E aí você vai pagar, sei lá, 120, 130 no prato, porque dá para comer 2 pessoas muito bem. A gente comeu até 3, uma época que eu fui. Então você vai pagar barato, comer bem. E aí depois vai subir lá pro Pôr do Sol e tomar um cafezinho lá no Cristo, que vai valer a pena. Exatamente. Tem alguns dias que tem música ao vivo. Eu não vou saber de cabeça quais são. Eu acho que geralmente é no final de semana. Almoço, final de semana, mas vale a pena procurar redes sociais e tal, que vale muito a pena conhecer o Terra Brasilis. Tem a própria Praia Vermelha, né, que é uma praia que é uma praia pequena, né, uma faixa de areia bem pequenininha, uma praia muito família, né, você vê que geralmente muito tranquila, né, muitas famílias vão ali, então assim, você não vai ter um tumulto, por exemplo, que você às vezes pode ter nas praias da Zona Sul, mesmo no verão, fica cheio, mas não fica aquela coisa insuportável e nem aquela disputa de... Às vezes você vai na Copacabana, um verão, um domingo, um sol de 40 graus, cada um vai estar com a sua caixa de som e fica aquela confusão, então assim, são horários assim que a gente até evita, mas na Praia Vermelha você não vai ter muito esse problema.
tá? Vale muito a pena você conhecer. Às vezes tem Carioquíssima, tem umas feiras nessa Feira. praça que ela falou que a gente chama, que você chega ali, às vezes tem o Carioquíssima e outras feiras, então é bom você acompanhar, inclusive nossa página lá do Rio de Janeiro, que a gente sempre tá postando os eventos, a gente coloca ali, tem uns eventos, umas feirinhas que tem comida, tem algumas coisinhas pra comprar, volta e meia tem uma feirinha nessa praça. Acho que é General Tiburcio. General Tiburcio é o nome da praça, como a Fernanda falou, tem feira carioquíssima, feira hype, tem aquela feira, que tem cervejas artesanais e churrasco, até teve pouco tempo uma que eram várias bandas de rock tocando, bandas cover e tal. Festa junina, tem festa junina. Festa junina também tem, então tem uma agenda de eventos que rola por ali. A famosa Mureta da Urca, né, é um outro lugar que as pessoas costumam fazer meio que um happy hour ali, né? Tem na Mureta, né, tem um barzinho de esquina que é muito famoso, que tem uma empadinha maravilhosa, um pastelzinho para você petiscar. Você compra cerveja e você vai ali, você fica na Mureta mesmo ali assistindo o pôr do sol. É muito bacana. Tem tanto um bar que é bem caro como a Mureta Pobre, que fala, né? Você compra sua cervejinha ali com o ambulante, sua empadinha e come ali na Mureta. E tem gente que leva de casa também, vai com o seu coolerzinho também, super vale a pena, é um lugar super democrático. E dali desse mesmo ponto é onde tem uma saída de barco, que tem um restaurante em alto mar. Se chama Flutuante Rio. Se eu não me engano é R$20, né? O transporte, né? O transporte. E lá dentro você paga a sua consumação. Mas assim, é um passeio, né, que você faz ali, também bem diferente, pela Praia Vermelha. Então, se você quiser passar um dia inteiro na Urca, você tem essas outras opções também, tá? Essas são as nossas dicas sobre o Pão de Açúcar, e aí a gente aproveitou para fazer um compilado, né, de outras opções que você pode fazer por ali, pela Urca. Já montamos um roteiro aí para você. Exatamente. Inclusive, esses passeios lá pro Cristo tem umas ditas guiadas também, a gente vai deixar o link aqui provavelmente para vocês da Get Your Guide, nosso link, é só você ler no QR Code e já vai aparecer para você esses passeios, porque tem muita visita legal também ali no Cristo, algumas guiadas, porque também é interessante você fazer às vezes com guia, você que não é do Rio, que ele vai te mostrar aquele bairro, aquilo ali, vai falar sobre cada lugar. História do local. Também é interessante. Também. Vai mostrar a casa do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos é morador do bairro da Urca, e a casa dele é um ponto turístico do bairro, então, a casa do Roberto Carlos, então vocês vão saber sobre tudo, tá? Se por acaso ficou alguma pergunta não respondida, alguma dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo pra gente nos comentários, a gente vai respondendo, dependendo a gente faz outro vídeo, se tiver alguma dúvida que vocês tenham que a gente não falou por aqui, tá bom? E fiquem aí acompanhando nossos conteúdos, a gente tem vários conteúdos sobre todos os lugares que a gente visita, seja no Rio, outro lugar do Brasil, outro lugar do mundo. A gente tenta dividir nossas experiências reais dos lugares que a gente vai, então se você se sintoniza com esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí, deixa o like. A gente sempre tá postando lugares novos que a gente vai, o que a gente achou, o que foi ruim, o que foi bom. E tem vários vídeos também do Rio de Janeiro, que é a cidade onde a gente mora. Conforme a gente vai visitando alguns lugares, a gente vai apresentando aí pra vocês. Exatamente. Se quiser, inclusive, deixar sugestões de lugares que vocês querem que a gente faça um vídeo, a gente pode ter ido já. Se a gente não fez, a gente pode ir também, que não vamos ter nenhum problema nisso. Tá bom? Deixa aqui embaixo o que você achou. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.